E começamos mais um Resenha Cash. Esse é o número 5. E estamos aqui hoje para falar um pouco de Brasileirão. Na rodada 12 tivemos alguns jogos. Estamos aqui para dar nossas opiniões, expressar nossos desejos e o que aconteceu um pouco sobre o Brasileirão nesses jogos. Temos aqui hoje na bancada nosso amigo Gustavo Souza, o rubro-negro da casa. Tamo junto. Também temos o nosso amigo Iago, nunca tá faltando o podcast, né? Sempre carinha confirmada. Temos nosso amigo também Múcio, o alvirrubro da casa. Fala, galera. Hoje ele tá com um manto sagrado. Esse aí é para Salve, Caté. conversas internas. E Múcio hoje convidou uma pessoa muito especial, né? Nosso amigo Abraão. Já comecei gostando pelo nome, também pela camisa. E aí, gente, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. E é isso aí, galera. A bancada está apresentada. E hoje a gente vai começar falando sobre o Ceará. O Ceará que ganhou do Furacão, né? Lá no Castelão. Gol de Wenderson, quase no finalzinho do jogo. E foi um jogo muito disputado, né? O tempo todo Ceará e Atlético Paranaense jogando, né? Um em cima do outro, né? Foi um jogo de duas equipes intermediárias que se brigando ali por Sul-Americana, por até uma Libertadores, né? Foi um jogo bem disputado, né? Mas o que é que vocês acharam de mais interessante nessa partida? Vou começar por Múcio. Acho que foi um jogo bem difícil, como tu destacou, bem truncado, né? Bem disputado mesmo, ali pelo meio. O jogo veio engrenar mais assim, lá pelos 35 minutos. O Atlético Paranaense buscava mais em Carlos Eduardo, né? Jadson sendo a mente pensante ali no meio-campo, acionou muito, né? Carlos Eduardo ali pela direita, e foi de onde saiu as melhores chances do Atlético Paranaense. Inclusive, Richard, mais ou menos nesse minuto, fez uma grande defesa. E em seguida, o Ceará respondeu com duas grandes chances, né? Duas defesas em sequência. Uma no chute de Rick, né? E outra no chute de Clebão. Aí, no segundo tempo, o Ceará deu uma melhorada, né? O Atlético Paranaense também melhorou o jogo, deu uma qualidade melhor com a entrada de Terãs, David Terãs. E o que eu percebi, principalmente do parte do Ceará, é que tem sido muita falta de Saulo Mineiro, né? Desde que Saulo Mineiro foi embora, perdeu aquela referência ali na frente, um cara que estava sempre decidindo por parte do Ceará. E aí o Ceará tem sido muita falta dele. Vina voltou a ser titular nesse jogo, é um destaque importante. É um cara que, apesar de ter sumido nessa temporada, mas pela qualidade que ele tem, pode acrescentar muito ao Ceará. E no finalzinho, né, como tu destacou, o Anderson fez o gol pro Ceará, dando um jogo que estava com cara de empate, que estava merecido o empate, né? Acabou saindo aí essa vitória para o Ceará, que foi muito importante para o time do Nordeste. É verdade, Múcio. O interessante, puxei as estatísticas da partida, nós tivemos 54% de posse de bola para o Ceará, o mandante da casa, né? O mandante do jogo, melhor dizendo. E uma precisão de passe de 84% para as duas partidas. Isso mostra o equilíbrio que foi, né? Também nós tivemos alguns lances, observando durante o jogo, né? A gente teve o grande destaque para mim, positivo, foi Clebão. E pôde meter uma bola na trave e também teve um lance mano a mano que para mim foi a defesa, uma das defesas mais bonitas da partida e da rodada, foi a defesa de Bento, né? O que é que vocês têm achado de Bento, o goleiro do Furacão, que tem substituído o Santos, que está na Olimpíada? O Atlético Paranaense é muito bem servido de goleiro, né? A gente, como bem destacado aí, essa defesa, para mim, com certeza foi a mais bonita da rodada. E o Atlético Paranaense, além de Bento e Santos, que está na seleção, tem um cara assim que eu sinto muita falta, que é Anderson, né? Que por sinal não estava nem no banco nesse jogo. Então
É um time que é muito bem servido de goleiro, né? Isso aí a gente não pode, não tem dúvidas. De fato, e eu acho que o Bento não comprometeu até aqui, né? Acho que já a segunda partida dele aí substituindo o Santos. E ele não tem comprometido, tem feito umas defesas importantes. E o gol mesmo em si não foi também uma falha dele ou algo do tipo, né? Foi realmente uma insistência do Ceará em buscar o gol e aí no finalzinho ali foi recompensado com o gol. Eu achei até Verdade. que o Ceará ia Fica à vencer com mais vontade. facilidade. O fato do Atlético ter poupado muitos jogadores, né? Sem Babi, sem Nicão, sem o Terãs, sem o Thiago Heleno, Abner machucado, achei que o Ceará ia ter mais facilidade, mas foi um bom jogo. O nível do jogo foi melhor do que eu esperava, inclusive. Verdade. Iago, tem algo a acrescentar? Eu, particularmente, gostei do jogo, gostei da apresentação de ambas as equipes, que apesar de estarem desfalcadas, mostraram um bom futebol. O gol do Ceará no finalzinho, né? Acredito que tenha dado um alívio, né, para o torcedor cearense, porque aparentemente quem viu as escalações acreditou que seria um jogo fácil, né, como foi bem comentado. Mas o Furacão mostrou que tem boas peças, tem time para brigar aí por uma Sul-Americana, por uma Libertadores nesse Campeonato Brasileiro, mesmo sem seus principais jogadores. E o Ceará, né, como eu falei outras vezes, o Ceará é um bom time, um time ajustado. Para mim, um dos melhores times nordestinos no Campeonato Brasileiro. E eu acredito que vai brigar aí por um top 6, um top 5 na Libertadores, né? A gente vê que tem chances bem claras disso. E vai granjeando pontos. Nesse momento em que muitas equipes grandes estão focadas em outras competições, o Ceará ele vem muito bem, conquistando pontos, tanto em casa como fora de casa, para que lá na frente não façam falta e ele consiga alcançar maiores objetivos. Verdade. O ponto negativo que eu achei, para acrescentar também a opinião de vocês, é que o Furacão ele tem o terceiro melhor ataque do campeonato, atrás apenas do Palmeiras, que é o líder, e do Bragantino. Uma média de 1,73%. Melhor dizendo, a média em si é de 1,73 gols por partida. Em 11 jogos, o Furacão fez 19 gols. Mesmo assim, não conseguiu furar a defesa sólida que o Ceará tem, né? E o Ceará que tem como um destaque, tanto, acho que coletivamente o time tem boas peças, como o Iago bem falou. Na minha opinião também, junto do Fortaleza, são as duas melhores equipes do Nordeste hoje. Pois bem, vamos falar agora um pouco do jogo do São Paulo. São Paulo que perdeu para o Fortaleza beliscando pontos fora de casa, né? Eu queria que Iago comentasse um pouco do que ele viu sobre esse jogo. Sem chorar, Iago. São Paulo apresentou um primeiro tempo bem melhor do que ele havia apresentado contra o Racing pela Libertadores. Eu acreditei que venceria o jogo, mas pelo que eu pude observar, o São Paulo ele esbarrou em dois obstáculos. O primeiro é a falta de um camisa 9. O time tem uma deficiência muito grande de um camisa 9, tanto que tem improvisado Vitor Bueno ali, que é um meia, não é um camisa 9, ele não tem ali o famoso cacuete de atacante, né, para pegar essas bolas ali, fazer um pivô, fazer uma jogada a mais. Então ele fica meio apagado durante a partida. E Pablo, que não tem sido aquele cara que todo mundo esperou, né, a contratação mais cara da história do São Paulo, e não tem correspondido. E o segundo obstáculo é a bola aérea. A gente sabe que desde o Campeonato Paulista, a bola aérea é um dos pontos fracos da equipe do São Paulo, tanto que tomou um gol de bola aérea contra o Fortaleza. Mas se formos analisar outras partidas do São Paulo, a gente vai ver que a maioria dos gols sofridos pela defesa do São Paulo é de bola aérea. Então, para mim não foi nenhuma surpresa São Paulo perder para o Fortaleza. A equipe do Fortaleza é uma equipe muito bem treinada, muito bem armada,
muito bem organizada, para mim não foi nenhuma surpresa, devido ao São Paulo ter essas dificuldades, além dos desfalques, né, como Miranda, desfalques aí como Éder, Luciano. Então, o resultado, para muitos, pode ser algo anormal, mas para mim foi algo normal. São Paulo perdeu para uma equipe muito bem organizada, apesar de ter feito um bom jogo. E nós podemos observar aí que se o São Paulo não conseguir logo um camisa 9, isso pode custar caro tanto no Brasileiro como em Libertadores e Copa do Brasil. Verdade, Iago. O São Paulo é um clube que cronicamente tem sofrido com atacantes, né? Alguns anos já tem pelejado em busca de um 9. No ano passado surgiu o Brenner, né? Mas nunca foi unanimidade, né? E foi vendido, né? São Paulo pegou, para mim, fez um negócio da China com ele, né? Mas um destaque negativo também é que o São Paulo faz muitas faltas. É o clube que mais fez faltas no campeonato. Em torno de 212 faltas em 12 jogos. É uma média de 17,67 faltas por partida. Então, na estatística desse jogo, especificamente, o São Paulo fez 18 faltas. E deu 10 chutes contra 9 do Fortaleza. No gol foram 3 contra 4 do Fortaleza e o Fortaleza saiu vitorioso. Ou seja, é um clube que faz muitas faltas, falta criatividade para chegar ao ataque e quando o Benítez não está, né, se tornou uma Benítez dependência e é um clube que tem sofrido para botar a bola para dentro. Como resolver essa questão? Gustavo tem a solução? Mas primeiro eu queria dizer que eu acertei o palpite, viu? Eu cravei o Fortaleza 1-0. E, rapaz, sobre o São Paulo é interessante, né? Eu acho que aquela coisa do time titular, né, em si, todos à disposição, é um time muito bom, competitivo, mas você olha para o banco, é complicado, né? Eu vejo o São Paulo muito como um time para Copas. Um elenco que eu acho muito bom para Copas. Torneio tiro curto, né? O Brasileirão, o ideal é que o time esteja entre os 6 primeiros, né? Mas como está entre Libertadores e Brasileirão, óbvio que vai priorizar a Libertadores. E isso vai se pagar o preço no Brasileirão. E a gente começa a notar, né? Eu não sou torcedor do São Paulo, mas eu escuto muitas boas coisas sobre Pablo e Vitor Bueno, né? A torcida ama, né? E você não tem muito como culpar Crespo, porque não tem muito o que fazer. Os principais jogadores se machucam bastante, como o Benítez, o próprio Daniel, Miranda. Daniel agora está ausente, né, na seleção. Então, Crespo tem que tirar leite de pedra. Ele recentemente deu entrevista, falou da realidade financeira do São Paulo, né? Alguns cogitam a volta de Calheri, outros falam de Benedetto, né? Seriam caras que é para chegar, vestir a 9, pôr a faixa, ser endeusado, porque jogar com o Pablo tá difícil. São Paulo tem que priorizar o que tem de melhor, né? Jogada pelas laterais, é uma formação definida por Crespo, que eu acho que o time já entendeu. Crespo não tem muito o que fazer, agora é treinar a finalização com o Pablo, botar ele em 5 dias ali chutando a gol, para ver se sai alguma coisa. Mas o time de São Paulo é um time forte, o time titular em si é um time muito forte. Para mim ele tem que chutar toco. Para ver se aprende. Contratar Muralha para ele ficar chutando, para ele subir a moral dele, né? Subir o ego dele. E São Paulo desprezou meu pai, né? Diego Souza, né? Desprezou meu papai e aí, ó, tá sofrendo. Sofrendo. Mas outro ponto negativo também do São Paulo é que o Crespo ele tem meio que aprimorou um pouco o que o Diniz fazia, né? Que eram passes, a troca de passes tanto na zaga quanto no meio-campo, também no ataque. Mas infelizmente o clube ainda sofre com passes errados. É o clube no campeonato que mais tem passes errados. São 1.003 passes errados até essa 12ª rodada. Então, os passes errados dão contra-ataques, oferece a bola para o outro, o time concorrente, né? E acabam sofrendo para marcar, para recuperar a bola, né? E quando a gente bem sabe que Luan
ou Miranda, ou Arboleda não tá, o São Paulo sofre para poder recuperar essa bola. Mas no campeonato em si tem bons números. É o segundo time que mais rouba a bola, atrás apenas do Palmeiras, com 260 roubadas de bola em 12 jogos. Pois bem, Fortaleza tem feito um bom campeonato, né? Para mim é uma das boas surpresas, né? O que falar sobre o técnico do Fortaleza? Alguém sabe pronunciar o nome dele? Rapaz, eu arrisco dizer que é Vojvoda, né? Algo nesse nível aí. Mas, rapaz, o Fortaleza, realmente, como você falou, é uma grande surpresa na tabela. E vem melhorando a cada rodada. Era um time que estava ali fazendo bons jogos dentro de casa, mas fora de casa ainda não estava muito bem. Mas a gente vê que o Vojvoda ele consegue evoluir a cada partida o trabalho dele. Agora ele já tem um time mais assim, mais fixo, né? No começo do campeonato ele vinha testando algumas peças, sofria muito com questão de lesão também, né? Ainda estava ali no final dos estaduais e da Copa do Nordeste, inclusive. Mas agora o time está bem mais encaixado, as peças estão bem mais entrosadas e eu acho que é um time que ainda vai dar muito trabalho. De fato, na competição já está em terceiro colocado, 66% de aproveitamento. Então, eu acho que o Fortaleza ainda tem uma longa jornada aí para brigar na parte de cima da tabela. Não te diria de certeza que talvez termine o campeonato no G4, até porque são 38 rodadas, mas com certeza o Fortaleza vai brigar na parte de cima. Bem comentado por Abraão. Eu vejo o Fortaleza dividindo o protagonismo, né? É um clube que, com gols na Série A, são 5 gols do Robson, 4 do David e também 4 do Iago Pikachu. Então, basicamente, o time tem dividido o protagonismo, né? Quando um não está tão bem, o outro vai lá, aparece mais numa partida ou outra, né? E basicamente são os pilares, né, dessa equipe. Pikachu, David, Robson, né? O goleiro também, Felipe Alves, mais uma vez fazendo um campeonato regular, né? É um goleiro muito bom e a regularidade dele é de boa para ótima, né? Não é o melhor goleiro do campeonato, mas passa segurança para o time, né? Nesse ano, sem Paulão, o Fortaleza tem segurado mais, tem tido um poder mais defensivo melhor do que no ano passado, né? E o grande destaque do Fortaleza, eu acredito que seja o coletivo, baseado nesses pilares: Robson, David e Iago Pikachu. Alguém tem mais algo a acrescentar do Fortaleza? Acho que só, eu acho não sei se é Voivoda, né? É o voivodismo, né? Eu acho que ele é um cara muito ousado e era uma coisa que faltava para os times do Nordeste, né? Um técnico com essas ideias, né? Por exemplo, contra o São Paulo ele jogou sem um lateral esquerdo, né? Coloca ali, arrasta, faz uns 3 zagueiros, colocou meios de qualidade como Crispim, como Pikachu aberto, né? Como o próprio Vargas, são caras que gostam de estar com a bola. E é coisa que o time do Nordeste não tem essa facilidade de estar com a bola. Jogar fora de casa contra o São Paulo era sinônimo de, ó, vamos se defender. Um ponto é vitória, né? E a gente vê que a filosofia dele não é essa. Deu trabalho contra o Galo, fora de casa, não à toa venceu, com um contra-ataque rápido. E contra o São Paulo persistiu até sair o gol, né? Ele viu que dava para sair com 3 pontos. Então acho que a filosofia do trabalho é o grande sucesso, né? É você pegar o time e não ter medo, né? Colocar sua filosofia em prática que os resultados saem. Exato. É bem pensado, bem destacado isso que o Gustavo falou. Acho que essa filosofia do Fortaleza começou um pouco com o Rogério Ceni, né? Em alguns momentos a gente viu o time do Rogério tendo protagonismo em algumas partidas contra clubes do Sul, do Eixo Sul, né? E agora foi aprimorado com o Vojvoda, né? Também o Fortaleza pôde se reforçar melhor para esse campeonato e os resultados estão aí. Hoje é um clube que está brigando por Libertadores, né? Quem sabe belisque aí o futebol cearense fica com 2 vagas, né? Na Libertadores ou na pré, para inveja do resto do Nordeste. A gente que sofre
o futebol pernambucano aqui. Mas, enfim, seguimos com o destaque entre Corinthians 1 e Galo 2. Jogo na Arena do Corinthians, né? Na Neoquímica Arena. E o Galo levou a partida na virada, né? Na força, na habilidade e na garra do Hulk. O que falar do Hulk nesse campeonato, Iago? O que é que você pode destacar dele? Eu vi o jogo, primeiro tempo bem equilibrado entre ambas as equipes, mas o time do Corinthians ele é um time bem limitado. O time do Corinthians ele conseguiu jogar um tempo, abriu o placar, terminou o primeiro tempo vencendo de 1-0, só que não aguentou jogar o segundo tempo contra o Atlético. Depois que tomou o primeiro gol, parece que o time sentiu e ficou entregue. Tanto que o Atlético dominou a partida e não teve dificuldades em virar o jogo. Então, o Atlético, como seu protagonista, Hulk, né, que vem jogando muito bem em todas as partidas, ele tanto arma jogadas como finaliza muito bem, né? Fez o gol de falta, o primeiro gol de empate foi de falta, um belo gol por sinal. E o segundo gol, uma jogada individual, onde ele vai para cima da defesa do Corinthians e bate com a perna direita, que não é só perna boa. Esse jogo contra o Atlético Mineiro, eu pude perceber que o time do Atlético, para o Campeonato Brasileiro, ele é um time muito forte. Então, na minha opinião, vai brigar aí com Palmeiras e Flamengo pelo título do Campeonato Brasileiro. É um time muito bem montado pela diretoria, mas, ao meu ponto de vista, ainda deixa a desejar pelo investimento feito, ainda deixa um pouco a desejar pelos nomes que tem no elenco. Eu acredito que o time poderia jogar um pouco mais. É verdade. E você, Múcio, o que é que pode destacar dessa partida Corinthians e Atlético Mineiro? A defesa do Corinthians, a gente tinha falado sobre isso na outra rodada, né? O Corinthians é um time que sabe sofrer, né? E normalmente, quando o Corinthians vence ou empata, é por um gol, né? Com um gol ou dois no máximo, não consegue fazer mais do que isso. Porque realmente o ponto forte deles é a defesa, né? E aí, como a gente tinha comentado da outra vez, aí acha um gol lá na frente com o Jô, e aí consegue muitas vezes até vencer. Mas é uma defesa muito sólida e Hulk conseguiu, né? Furar essa defesa e fazer 2 gols para dar essa vitória aí ao Atlético. É verdade. O Corinthians que tem como destaque, né, o Gustavo Mosquito, né? O Mosquito só passa doença para todo mundo, né? Dengue, chikungunya, mas o Mosquito do Corinthians sozinho não vai jogar não, né, Abraão? Olha, de fato, né? O Mosquito tem sido importante na equipe do Corinthians. Eu acho que é a peça principal do ataque. A bola do Corinthians tem que passar por ele, sempre passa por ele. Ele é até muito querido lá pelo Craque Neto, né? Acho que é o cara do elenco do Corinthians que o Craque Neto mais gosta, mais elogia. Mas é isso. Acho que o Corinthians, no setor ofensivo, apesar da importância do Mosquito, ainda vem deixando a desejar. O Jô acho que tem uns 4 gols no campeonato. Mas mesmo assim, deixa muito a desejar. A defesa acho que já está bem acertada. Já vem construindo um trabalho muito mais sólido. Mas é aguardar para ver esses reforços que o Corinthians está trazendo, né? Nomes como aí o Juliano, que já chegou, e especula-se o Roger Guedes, especula-se também o Renato Augusto, né? O retorno do Renato Augusto. E eu acho que são nomes que têm muito a acrescentar aí no elenco do Corinthians. Chegam para ser titular, disputam lá na frente uma posição de titular. E é isso, assim, o confronto as duas equipes, realmente, mesmo com o Atlético mistão ali de algumas reservas, focado na Libertadores, mas a superioridade do elenco do Atlético realmente favoreceu e eles saíram com resultado positivo. Verdade, bem comentado.
O Corinthians, que como o Múcio trouxe para a gente, é um clube que sabe sofrer, né? Porém, nesse campeonato, tem tomado mais gols do que feito. O Corinthians tomou 10 gols em 12 jogos e marcou apenas 8 nos 12. Então, estatisticamente, é um clube que tem tomado mais gols do que feito, né? Sempre um dos pilares foi a forte defesa do Corinthians, né? Baseado também na dupla de zaga no grande goleiro Cássio, que nesse jogo fez uma defesaça, né, no lance de cabeceio. Não lembro qual jogador agora, mas fez uma defesaça. Porém, o Corinthians é um clube que falta criatividade e acredito que a direção tem visto isso, né? Na estatística do jogo Corinthians e Atlético Mineiro, eu pude observar que o Corinthians trocou 363 passes. Já o Atlético trocou 602. É quase o dobro, né? Então, como atacar, como chegar, criar oportunidades de ataque se você não consegue ter a bola, né? Acho que o Atlético, sim, é um time mais forte, porém, o Corinthians está jogando em casa, estava o Atlético com grandes jogadores poupados, né? Até o Hulk entrar e acabar com o jogo, né? Mais alguém tem algo a acrescentar? Eu acho que Gustavo quer falar do Corinthians, grande rival. Cara, o Corinthians, a torcida já está um pouco acostumada, né? Achei interessante essa estatística que você trouxe sobre a defesa e o ataque. Eu acho que é mais demérito do ataque do que problemas da defesa, o fato de sofrer mais gols do que fazer, né? Como o Corinthians é um time que não consegue segurar a bola na frente, a defesa vai ter que se virar atrás, né? E os dados sempre vai estar contra, infelizmente, para os torcedores do Corinthians, né? É um time que não tem o meio articulador, se espera muito de Vital, mas até agora não mostrou também futebol para isso. Como comentado por Abraão, é torcer para as novas contratações resolverem, né? Se o time misto do Galo é melhor que o time titular do Corinthians, né? Então o Corinthians é muito mais na garra, na pressão, para tentar sair com o placar. Eu acho que dos clubes da primeira divisão, né, que estamos falando, é o clube que mais sofre com a ausência de público. Porque o Corinthians é um time que é acostumado a apresentar um mau futebol, não é de hoje. Só que o time em casa aqui é muito forte por conta de sua torcida. Os clubes respeitam muito a casa do Corinthians quando tem torcida. E a gente percebe que da pandemia para cá, os jogos sem público, o Corinthians sofre muitos jogos em casa. Tudo bem perder para o Galo, né? Mas assim, para equipes menores, né? Equipes menos qualificadas. Foi desqualificado de competições mata-mata em casa para equipes menores, como a própria Atlético Goianiense. Então, o Corinthians sente muito falta da torcida. E se você não tem a torcida, tem que ter o elenco, né? E, infelizmente, para os torcedores do Corinthians, não para mim, é algo que o time sofre bastante no momento. A rodada teve Fluminense e Grêmio. Foi 1-0 para o Grêmio, um gol de Pinares de pênalti, né? Também teve um bom jogo disputado. Chapecoense e Cuiabá. Foi 3 para o Cuiabá e 2 para Chapecoense, né? Tivemos também um jogo do Internacional, um gol de Galhardo. Será que ele vai voltar a fazer gols aí? Acertei esse, hein? Os cartoleiros esperam. Internacional 1, Juventude 0. Bom destaque para o Matheus Peixoto ter feito bom campeonato, né? Talvez em outro podcast a gente pode falar mais um pouco dele. Também um golaço de Mocelin, Sport Recife, contra o América de Minas, né? Lá no estado do Coelhão. Falando também do Bragantino e Santos, né? Foi uma partida. Os Marquinhos salvando o Santos da derrota, né? Primeiro gol de Marcos Guilherme, Relâmpago Marquinhos, e o segundo de Marcos Leonardo. O Bragantino tem perdido o fio da meada, talvez pela falta de Claudinho, né? Mas tem feito boas partidas, né? 2-2 a partida, foi um jogo bem disputado. No momento agora a gente vai falar do Palmeiras. Eu passo a bola para Gustavo, para ele falar um pouco da importância do seu xará, Gustavo Scarpa, esse time do Palmeiras, que ganhou de 3-0 do Atlético Goianiense. Aí o Gustavo Scarpa é o famoso que homem, viu? O cara, se não for o melhor do campeonato até então, tá sendo um dos melhores, né? O time do Palmeiras
é aquela coisa que a gente não para ver um ótimo futebol, mas a gente sabe que é um time muito competitivo. Tanto que no placar eu botei 2-0, eu acho, né? Acabou sendo 3. Ele entrou ali com um time basicamente reserva, um mistão, né? Abel, dando mais tempo para Dudu jogar. Tô doido que Dudu volte a apresentar um bom futebol. O Wesley ali pelos lados. É um time que sabe sofrer, sabe ficar sem a bola, não tem preocupação. E a presença de Gustavo Gomes com Felipe Melo na parte defensiva é muito importante. É um time muito encaixado. Acho que não tem muito o que falar do Palmeiras. É um time, talvez hoje, eu acho mais competitivo do país. Pelo menos até que o Flamengo talvez se ajeite mais, né? Time difícil de ser batido, sabe sofrer, mas ao contrário do Corinthians, é muito bem treinado e tem peças para resolver, né? O Scarpa entrou, dá outra dinâmica no jogo, o Veiga também. É um time muito forte. Até Davidson tá jogando bem, cara. A que ponto chegamos, né? Davidson tá jogando bem. Então, a torcida do Palmeiras hoje é só alegria. É um time líder, como você mencionou, o melhor ataque, é o time que mais finaliza, é um time que sofre poucos gols, e é um time difícil para ser batido, né? O que a gente tem que ver é o calendário. O Palmeiras hoje tem Libertadores e Brasileirão. Vamos ver se o calendário vai permitir que o Palmeiras dispute ambos. Mas com certeza é um concorrente direto para ser campeão. Verdade. Destaque é as partidas do Palmeiras. Breno Lopes tem 5 gols, né? É o artilheiro da equipe no Brasileirão. Em alguns jogos entrou, né, durante a partida e fez gols. Eu acho que eu já vi uns 3 golaços de Breno Lopes nesse campeonato, né? Um de fora da área, acho que foi contra o Bragantino, foi um golaço, né? Mas falando coletivamente do Palmeiras, né, o que a gente pode esperar dessa equipe nos próximos jogos? Iago. O Palmeiras parece que se encontrou, né? A gente vê que o time, em alguns jogos aí no começo do ano, não vinha jogando bem. Abel, ele testou várias escalações possíveis. Foi com 2 zagueiros, testou com 3 zagueiros, né? Fez várias variações. E parece que definiu um time. E esse time, o cara desse time tem sido Gustavo Scarpa. Muito se tinha questionado o porquê da ausência dele no time titular, visto que, desde o início do ano, Gustavo Scarpa é o jogador mais diferenciado do elenco do Palmeiras, né? A gente vê que não há uma discordância a respeito disso. Ele vinha se destacando mais do que todos os outros meias do Palmeiras. E eu acredito que, com o bom elenco que tem, com o bom treinador que tem, o Palmeiras ele vai longe em ambas as competições, tanto o Libertadores como o Brasileirão. Para mim, é um dos candidatos ao título desse ano. Verdade. Falando um pouco sobre a partida, o Palmeiras deu 15 chutes no gol, ou deu 15 chutes, melhor dizendo, 6 no gol, contra 1 do Atlético Goianiense, né? Então, o Atlético Goianiense ele teve mais posse de bola, foi 58% a 42%. Contudo, o Palmeiras ele teve mais efetividade quando chegava ao ataque. O Palmeiras ele tem tido tem feito um bom campeonato coletivamente, né? Tem boas peças, né? Mas eu acredito que o Palmeiras vai sentir muito a falta de Matias Vinha, né? Vai ser vendido agora para o Roma. Como é que o Palmeiras vai achar uma solução, Abel Ferreira vai achar uma solução para substituir esse cara? O que é que você acha, Bruno? Olha, de fato, é uma perda grande para o Palmeiras. O Matias Vinha é um excelente jogador, é um excelente lateral, não à toa que está indo para Roma, mas eu acho que dá para o Abel buscar com o que ele tem, com o elenco que ele tem em mãos, dá para buscar uma reposição, o próprio Vitor Luiz, né? O Abel também já testou um esquema com 3 zagueiros e colocou ali o Renan pela lateral de esquerda ali, né? Fazendo talvez uma função também de lateral ali, cobrindo aquele setor. O Palmeiras é aquele time que a gente fala que tem 3 times, né? O elenco é tão qualificado, tem tantas peças boas que sobra, né? A gente vê que o Abel ele vem pregando muito a questão do rodízio ali, a gente nunca sabe de fato qual o time titular do Palmeiras. Até para quem é cartoleiro aí sofre um pouco, porque a gente nunca sabe quem realmente vem de frente ali, às vezes vem o Veiga, às vezes o Veiga tá no banco, às vezes até o próprio Scarpa agora começou no banco nessa última rodada.
Mas é um time muito bom e eu tenho certeza que o Abel vai achar assim apesar da grande qualidade do Vinha, ele vai achar assim uma peça que vai cumprir bem aquela função ali. E o Palmeiras, eu acho que, ao meu ver, é um forte candidato ao título, não tem o que se questionar desse time. Debate rápido. A pergunta de Scarpa ou Hulk? O Scarpa ele é o líder de assistências no campeonato, com 7 assistências. O Hulk vem em segundo com 5, né? Porém, o Hulk fez 4 gols, né? O Gustavo Scarpa, ele tem feito alguns gols também, mas se destaca mais na assistência. Para vocês, quem tem sido o melhor jogador do campeonato até agora? Scarpa. Gustavo Scarpa, pela regularidade, pela importância para o time. Não que o Hulk não seja importante para o Atlético Mineiro. Hoje, sem sombra de dúvidas, é o principal atacante. Mas o Palmeiras, sem Gustavo Scarpa, ele perde muito no setor de criação. E perde uma arma muito fundamental, que é a bola aérea. Gustavo Scarpa, ele tanto faz gol de falta, como tem um passe muito preciso. Então, para o Palmeiras, que tem bons cabeceadores, ele é o cara do time. Ele é uma peça-chave ali para o esquema do Abel Ferreira funcionar. Isso. Gustavo? Cara, hoje eu diria que Scarpa, mas eu acho que Hulk vai terminar o campeonato melhor. Acho que Hulk é um dos caras diferenciados que todo time precisa. O cara contra o Corinthians resolveu com um gol de falta e um gol com a perna ruim. É uma coisa que é para poucos, né? Então, acho que hoje é Scarpa, mas acredito que Hulk vai ainda ser melhor que Scarpa no campeonato. Abraão já comentou? Não comentei não. É que tinha dado uma oscilada aqui na minha internet. Rapaz, eu prefiro o Scarpa. Eu prefiro o Scarpa também. Eu acho que o Scarpa voltou a viver um momento que ele vivia lá no Fluminense. Teve uma época que ele foi muito bem no Fluminense. Ele era o cara do Fluminense e eu acho que agora ele está sendo o cara do Palmeiras. Tudo passa por ele. Até um dos gols que ele fez foi de falta. Então a bola parada é com ele. As jogadas ali de escanteio, municiando bastante os zagueiros ali na bola aérea. Então, não tenho o que falar. O Hulk é muito bom. Esse ponto que o Gustavo falou aí, que talvez o Hulk termine o campeonato até melhor que o Scarpa, eu concordo, porque o Hulk, ele decide, ele resolve. Mas o Scarpa, atualmente, ele é, com certeza, a peça principal do Palmeiras. Na minha opinião, também é o Scarpa. Então, estamos no conforme. Todo mundo pensando igual. Falando agora do jogo de um time só. O Flamengo atropelou o Bahia. O meu Bahia não comeu vatapá com a acarajé e perdeu do Flamengo. Mas é isso aí, futebol é isso, né? O Flamengo teve o grande destaque Gabigol, né? Marcou 3, né? Mas coletivamente o Flamengo tem jogado bem. Michael tá se recuperando, né? Vitinho, que para muitos tem botado Everton Ribeiro no banco, né? E teve outros destaques também, como o gol de Pedro, de voadora, parecia Ibrahimovic. Mas Street. vocês observaram outros destaques ou já observaram algumas mudanças do time do Rogério Ceni para o time do Renato Gaúcho? Fiquem à vontade para comentar. Rapaz, eu acho que não deu tempo de Renato mexer muito, né? Poucos treinos, um jogo em cima do outro, mas eu consegui perceber que o grupo tá jogando pelo técnico também, né? Os caras encontrou uma alegria de jogar, um jeito de jogar. Acho que o jeito boleirão de Renato conquista, né? Renato é aquele cara estilo Gabigol, é polêmico, gosta de causar, gosta da noite. Não sei se gosta de cassino também, né? Mas gosta dessa boleiragem dos caras do Flamengo e é um encaixe, tem tudo para dar certo, né? O Flamengo jogou de um jeito surpreendente para mim, forçando o Bahia a errar o tempo todo em cima. E algo que se questionava de Rogério era porque era um time de um tempo só. Ou o Flamengo fazia um primeiro tempo muito bom, ou o segundo tempo muito bom. Um jogo todo era raro, né? E com o Renato a gente percebeu, no jogo contra o Bahia, foi o jogo todo o Flamengo sufocando. Ao ponto do Bahia parar de jogar. O Bahia falou, quer saber, vamos ver o Flamengo jogar? Vamos ver, já tá 4-0, vamos rolar os 5 daqui a pouco, torcer que o juiz acabe o jogo, né? Isso que jogou sem o Bruno Henrique ainda, né? Tem alguns desfalques. Não sofreu gols, mas um jogo que o Flamengo não sofre gols.
E mostrou que é um time individualmente muito, 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 muito forte. Talvez o banco de reserva não seja a altura, mas eu acho que tem um time, tem tudo para engrenar nessa competição. Se o Renato finalmente der prioridade ao brasileiro, né? Não é possível que ele não dê dessa vez. Trago um destaque aqui muito interessante, que é o ataque do Flamengo. A gente sabe do poderio ofensivo do Flamengo, mas nesse campeonato, em 10 jogos, o Flamengo tem 2 jogos atrasados, né? Em 10 jogos, o Flamengo fez 17 gols. Desses 17, 14 foram dentro da área. É o time que mais finaliza em gol dentro da área, ou melhor dizendo, é o time que mais marca gols dentro da área. Isso mostra o poderio ofensivo dos seus atacantes. E trazendo a estatística dos artilheiros do Brasileirão, Rodrigo Muniz, que é o terceiro centroavante, né, do Flamengo, marcou 3 gols em 9 jogos. Pedro marcou 3 gols em 8 jogos. Bruno Henrique também, 3 gols em 8 jogos. E Gabigol, 3 gols em um jogo. Para muitos, o melhor atacante, né, do Brasileirão, Gabigol. Se não sofrer lesões ou se não sair tanto para a seleção, talvez seja novamente o artilheiro do Brasileirão. O que falar desse ataque tão letal do Flamengo, moço? Diferenciado, né? Você acabou de falar aí que Rodrigo Muniz, que eu acho um excelente centroavante, é o terceiro, né? Para mim, Pedro é melhor do que Gabriel, mas Gabriel, ele, por questão de posicionamento, 100%, né? Não tem o que se falar. Mas Pedro eu acho mais letal do que Gabriel, por isso eu prefiro Pedro. Mas eu queria destacar aqui só rapidamente a minha decepção com o Bahia, né? Jogando em casa, apesar de ser contra o Flamengo, que é um grande time, postulante aí ao título, mas foi covarde, né? Tava 5-0 em casa, podia ser pro Real Madrid e o Barcelona, não pode, né? Para mim foi a decepção da rodada, de longe. Temos uma polêmica, viu? Pedro é melhor que Gabigol. Isso aí é uma boa polêmica. Polêmica. Polêmicas cheias. Polêmica! Mas eu concordo com o Múcio aí em relação ao Bahia. Realmente ele deixou muito a desejar. Eu acho que sentiu um pouquinho ali a saída do Tassiano, né? O Bahia perdeu o Tassiano essa semana, perdeu também o zagueiro Juninho. E o Dado ele tentou colocar o Tony Anderson no meio ali para, acho que talvez por uma urgência, ele colocou o Tony Anderson, mas não respondeu à altura. O Bahia só assistiu o Flamengo jogar. Tanto prova que no segundo tempo o jogo acabou exatamente aos 45, nem tivemos acréscimos. Então, assim, foi uma aula do Flamengo, uma aula de futebol. O time está motivado, a gente vê que foi pressão o tempo inteiro, todo mundo marcando em cima. O pênalti surgiu de uma jogada de marcação-pressão, né, e o Arrascaeta sofreu o pênalti. O Arrascaeta também muito participativo. É importante a gente destacar que ele foi muito participativo, apesar da assistência, né, além da assistência, ele participou do primeiro gol sofrendo pênalti, ele participou do segundo gol colocando a bola para o Isla ali na ponta direita. Então, foi a estreia do Renato, né, no Brasileirão, já tinha estreado na Libertadores, mas agora estreou no Brasileirão à frente do Flamengo. E é isso, eu acho que é um time que pode decolar ainda no campeonato, ainda faltam 2 jogos, tem 2 jogos a menos, mas pode vir muito bem ainda. Sofreu um pouquinho no meio de semana, eu até achei que, apesar do confronto histórico entre o Bahia, né, o recente confronto entre os dois ser um confronto de muitos gols, eu não achava que seria tão elástico o placar, porque o Flamengo realmente sofreu no meio de semana, lá na Argentina. Mas, e sobre o Gabigol, eu acho que assim, o Gabigol é aquele cara aquele ditado que a gente usa, né? Tem aquele cara que foi feito para jogar naquele time. Eu acho que o Gabigol ele foi feito pro Flamengo, não tem como. Eu acho o Pedro um ótimo atacante, ele é um ótimo centroavante, ele tem o caminho do gol, mas o Gabigol no Flamengo não é diferente, não tem como. Gabigol só perde para Denis Marques, no Santa Cruz. Gabigol Brincadeiras loiro à só parte. pede para Ciro no auge. Manda a tua, moça. Eu quero que vocês adivinhem quem eu vou Brasão, falar. ele gosta de brasão. Ou eu vou falar de Ele, Chiesa.
Chiesa, né, velho? Chiesa. Você queria falar de Chiesa em Gilmar. 2012. O Chiesa de 2012 não perde pra nenhum desses aí que você falou, não. Será? Tenho certeza. E eles era hoje então, hein, jogando junto? Enfim, vamos falar de futebol, não de peladeiro. Trazendo a próxima rodada do Brasileirão, para a gente finalizar hoje o podcast de hoje, nós teremos jogos interessantes, né? Destaque para Flamengo e São Paulo. Existe uma freguesia eterna aí. Vamos ver o que é que vai acontecer nesse jogo. Teremos um clássico nordestino entre Sport Recife e Ceará, né? Teremos Ceará, meu também freguês. um bom jogo entre Fortaleza e Bragantino lá no Castelão. O Palmeiras, líder, vai enfrentar o Fluminense. E o Atlético Mineiro pega o Bahia, né? Talvez o Atlético Mineiro chegue muito mais forte, pegando o Bahia que, infelizmente, levou 5. Provavelmente vai perder de novo. Cuiabá e Corinthians, Juventude e Chapecoense, Atlético Mineiro e Internacional, Santos e Atlético Goianiense. Para a gente começar o bolão da próxima rodada, a gente começa por Grêmio e América Mineiro. Música, qual vai ser o placar do jogo? Tá mudo, viu, Múcio? 2-1, Grêmio, perdão. Abraão, 1-0 Grêmio. Gustavo, 1-0 Grêmio também. Iago, Vou de 1-0 Grêmio. eu vou de 0-0. Próximo Resumindo, vai ser um jogo, jogo feio, né? Pelos palpites, vai ser um jogo. Triste. Será que vai ser pior que Internacional e Juventude? Não é possível. Duvido. Forte América. Mas Sport América foi pesado. Poxa, meu Deus do céu. Palmeiras e Fluminense, seus palpites, por gentileza. 2-0 Palmeiras. Lei do ex de Scarpa destruir. Eu vou de 3-1 pro Palmeiras. Eu vou 3-2 pro Palmeiras. Acho que 2 a você 0 tem que o Gustavo Palmeiras. Gomes não vai jogar, não. Vai levar dois. Palmeiras, Iago? 2-0 Palmeiras. 3-0, né? Eu vou de 2-1. Acho que o Palmeiras sofre um gol de Abel Hernandes ou de Fred. Não sei quem vai jogar. Se levar da Hernandes, tem que demitir todo mundo, né? Pelo amor de Deus. O próximo jogo vai ser abrindo no domingo às 11 horas. Atlético Mineiro e Bahia. Meu Deus. Palpites. E interessante é que o Atlético pega o Bahia agora e pega o Bahia quarto, só que pela Copa do Brasil. Ou seja, vão se enfrentar 2 vezes seguidas. Exato. É bom que é pertinho, dá para ir de Itapemirim. Eu vou botar uma goleada pro Galo. Eu vou botar 3-0. Uma goleada, né? Eu vou ser do contra, eu vou botar 0-0. No sol, não sei não. Olha, considerando que talvez ambas as equipes elas possam poupar aí, pensando na Copa do Brasil, eu acho que vai ser um jogo aberto, mas eu boto ali uns 2-2. Um empate. 2-0 Atlético. 1-0 Atlético, gol de Gilberto. Ou gol de Hulk. Contra. Seria o auge, né? Pra o Gilberto contra. Já imaginou se ele acerta esse placar com gol e tudo? Aí eu vinha para um podcast muito doido. Às 4 horas a gente vai ter Fortaleza e Bragantino e São Paulo e Flamengo. Fortaleza e Bragantino, com o placar. No jogão, né? Eu acho que Fortaleza e Bragantino, cara, eu vou botar 2-1 Fortaleza. 2-2. Eu ponho 3-2 pro Bragantino, porque é um time que vem muito bem fora de casa. Apesar de Fortaleza ir bem também dentro de casa, mas o confronto vai ser legal esse jogo. Um confronto bem bacana. Vou de 1-1. E vai dar empate esse jogo aí. Perdão. Eu vou de 3-3. Acho que vai ser um jogo bem Tá sem pegado. goleiro.
Flamengo e São Paulo. Quem acertar apresenta o podcast semana que vem. Tá. Meu amigo. Rapaz, difícil, hein? Esse para mim é um jogo que depende do que acontecer na Libertadores no meio de semana. Vai depender do clima. Mas conhecendo o clássico, eu vou botar 1x0 São Paulo. Só para manter a freguesia, entendeu? O Flamengo pegar o São Paulo e pipocar. Eu vou botar 1x0 São Paulo. Ousado, né? Eu acho que vai ser diferente dessa vez. Eu vou botar 2-1, Flamengo. Eu também vou de 1x0 pro São Paulo, pelo histórico aí, a freguesia, apesar do mau momento que vive o São Paulo, eu acho que pode ser mantida essa freguesia, então eu vou de 1x0. É igual o Galvão falava com o Chile, né? Aí, tá em crise, chama o Flamengo. Exatamente, tá em crise, chama o Chile. Aí no caso do São Paulo, chama o Flamengo. Alisson, para anotar, Moço botou 2x1 Flamengo com 2 gols de Gabigol, que ele gosta de Gabigol. Eu acho E que a esse defaultou? jogo dá empate. São Paulo está muito desfalcado, mas eu acho que dá 1-1 também. Eu vou de 0-0. Também acho que vai ser empate. Às 6h15 a gente vai ter Santos e Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e Internacional. No jogo do Santos, qual o placar? 1-0 Santos. 1x0. 2x0 Santos. 2-1 Santos. 2-0 Santos. Atlético Paranaense e Internacional, acho que vai ser 3-1 pro Furacão. 2 gols de Terãs. 2-1, Furacão. 2x0. 3x1. 3x1 pro Furacão. Vou de 2-0 também pro Atlético. Ninguém acredita no Inter, velho. Nem o Inter acredita nele mesmo. Exatamente. Encerrando no domingo, a gente vai ter Sport Recife e Ceará. No ano passado teve 2 gols de Pelelton esse jogo, na Porque o abertura do esporte só encerra a Brasileirão. rodada, hein? Toda vez o esporte encerra a rodada, bicho. Eu não tô entendendo não, que é isso não. Mas na segunda tem jogo também. Que é o Tem? Se time é que que a gente pode tem, chamar de tem. jogo, né? tem Juventude 2 e jogos. Chapecoense. Mas realmente o esporte só joga domingo à noite, é Toda inacreditável. vez, bicho. É Ou sério. segunda, né? O segundo domingo à noite. É o time que joga mais feio o futebol da Série A e tem que passar no horário do Fantástico. É ele concordar. 1x0 esporte. Um gol sofrido. De qualquer um que tiver. O Gandula que passar correndo. 1x0 Acho que vai esporte. ser 1-1. Eu tô com o moço aí, acho que vai ser 1x1 também. Eu vou ser do contra. 1-0 Ceará. Tem um maranhense, né, velho? Para mim vai ser 1-1, gol de Clebão. E do Sport, gol de Qualquer Magrão. um. Magrão. Gol de brocador. Juventude Chapecoense, eu acho que vai ser 2-0, 2 gols do Matheus Peixoto. Eu acho que esse jogo devia ter obrigação de Iago assistir, certo? Botar Iago pra assistir. Negativo. 0x0 esse... Ah, não. O Matheus Peixoto vai jogar, né? Verdade. 1x0 gol de Joga. Peixoto. Eu tenho 1-0 também. Eu acho que vai ser 2x1 esse jogo. 2-0 Juventude. 2x1 pro Juventude, tá? Desculpa aí. 2x1 Juventude. Para encerrar a rodada, teremos Grande jogo. às 20 horas, 8 horas da noite da segunda, o Corinthians e sua escolinha, né? O Cuiabá. Eu nunca vi um time para ter tanto jogador do Corinthians. Lá na Arena Pantanal, acredito eu. Qual vai ser o placar? 1-1. Esse eu chuto como, acho que vai ser o mais feio da rodada. E eu vou de 0x0. 1-0 Cuiabá. Lei do ex. Vou de 0x0. Bom que Elton vai Um fazer jogo muito perdendo gol gol, né? embaixo da barra. Elton vai fazer muito gol, que ele é de todo mundo, né? É o É igual Diego Diego Souza. É pra ser o Souza, artilheiro do Diego Souza, campeonato. Diego Souza deveria ser artilheiro mesmo. 0x0. Para mim vai ser 1-0 gol do Mosquito. Bom, é isso aí, galera. A gente analisou a rodada, né? Estamos aí. Essa semana Eu já vi, vai mas financeira.
Perdão, tá tendo falha aqui na minha internet. A gente, no nosso palpite da rodada, destacamos os pontos altos e baixos da 12ª, né? E esperamos que vocês possam gostar ou discordar também das nossas opiniões. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like no canal, ative o sininho para receber novos vídeos. No final agora, vamos agradecer a presença de todo mundo, né? Ao convidado Abraão, gostei bastante de conhecê-lo, espero que revê-lo, né, novamente aqui nas próximas rodadas do Brasileirão. Eu agradeço bastante aí ao Múcio pelo convite, agradeço a vocês aí a recepção. Foi bem bacana estar aqui trocando esse papo sobre futebol, que é uma coisa que eu amo bastante. E as portas estando abertas, estarei aqui novamente, com certeza. É isso aí. Agradecer a Múcio, Iago e a Gustavo. Mais uma vez estamos aqui. Valeu, pessoal. Grande abraço. Falou, galera. Na próxima a gente vai falar do esporte, viu? Valeu, galera. Esse foi mais um Resenha Cast e espero que gostem do nosso papo aqui. Resenha Cast, o pior time é o meu. Tamo junto.